Oi, oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E se você não me conhece, eu me chamo Lucas e convido você para ficar até o final desse vídeo. Hoje vim compartilhar com vocês a decoração de um bolo aí e vim mostrar para vocês algo que aconteceu, que foi do bolo não ter dado certo, ter dado errado. Mas eu vou mostrar para vocês que tudo a gente consegue dar um jeitinho, a gente consegue consertar quando a gente tem bastante calma e consegue controlar esses problemas, sabe? E eu vim mostrar para vocês isso. Eu poderia simplesmente só excluir esse vídeo e não postar, mas eu decidi mostrar realmente para vocês, porque eu sei que muitas das vezes, quando a gente está, principalmente quando a gente está começando, às vezes dá errado, a gente desmotiva, fica triste, alguma coisa assim. Sendo que não tem necessidade, você consegue consertar se você tiver calma, o importante é você não ficar preocupado, ok? Então o vídeo de hoje vai ficar um pouquinho mais grande, porque vocês vão ver primeiro eu decorando o bolo, aí vai ter um problema, eu vou ter que consertar esse problema, por isso que o vídeo ficou maior. Mas eu ainda adiantei um pouquinho o vídeo para não ficar muito grande mesmo, porque realmente eu acho que foi uns 30 minutos para mim decorar esse bolo, ok? Aí, gente, pra gente iniciar, eu tô iniciando com um bolo de aro 20 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura. A massa é aquela massa que já tem no canal, que é o pão de emulsificante, aquela receita de 4 ovos que tem no canal, que é para bolos de 2 kg. E eu fiz ela na versão de chocolate, mas tem tanto na versão de chocolate e a branca no canal. O recheio é de brigadeiro gourmet. Às vezes vocês podem me perguntar, Lucas, quanto de recheio que foi? 2 leites condensados, 2 cremes de leite, 200 gramas de chocolate em barra meio amargo. Eu gosto do meio amargo porque não fica muito doce, mas se você preferir o leite. E junto aí eu adicionei também 30 gramas de farinha de trigo e 30 gramas de chocolate em pó. Coloquei tudo isso na panela, misturei e cozinhei até ponto de recheio, ok? Aí, gente, vocês podem reparar que primeiro eu alisei o bolo aí, tudo certinho, bonitinho. E aí a gente vai ter um problema nesse bolo com a ganache. O que aconteceu? Quando eu fui fazer esse bolo, estava bem frio, para dizer a verdade. E por causa de estar frio, quando eu deixei a ganache, ela estava num ponto bom. Mas eu deixei um tempinho parada a ganache para mim poder fazer o trabalho de bico. E só nesse tempo que eu gastei no trabalho de bico, a ganache já acabou endurecendo. E quando eu fui aplicar no bolo, ela já estava muito firme, não ficou uma decoração bonita, ficou meio grosseira. Eu não gostei do resultado, sabe? Então, o que eu tive que fazer? Fazer tudo novamente. Mas eu vou mostrar, dar algumas dicas para vocês aí, que eu tenho certeza que vocês não vão ter esse problema igual eu tive, ok? E aí, gente, agora a gente vai alisando o bolo. E como vocês separaram, dessa vez, de vez eu colocar o chantilly num saquinho de confeitar e simplesmente ir girando a bailarina e aplicando com um saquinho de confeitar, eu apliquei a mão livre mesmo. Eu tô me adaptando a fazer desse jeito porque eu acho diferente a forma de fazer. E para mim dar uma diferenciada, e eu achei que conforme a gente vai pegando a prática desse jeito, fica até mais rápido que com um saquinho. Porém, quando eu estava no início, eu não conseguia alisar bolo desse jeito, eu ficava com muita dificuldade. Então, se você tem dificuldade em alisar o bolo assim, pode fazer com um saquinho de confeitar, igual eu ensino em vários vídeos aqui no canal, que vai dar super certo também, ok? Aí, gente, agora eu venho fazendo a quina e vocês podem reparar que o bolo estava bem certinho mesmo. Não foi problema na estrutura, não foi problema no recheio, na massa, nada disso. Só um problema realmente na decoração, ok? Aí agora eu vou falar a respeito da quantidade de chantilly. Para esse bolo aí, que é de 20 por 10, eu bati 400 ml de chantilly e junto eu adicionei 10 gramas de leite ninho, junto também 30 gramas de chocolate em pó, eu utilizei o 32% cacau, e 30 gramas de açúcar refinado. Bati até o ponto correto e vim aplicando no bolo. Eu não texturizei ele, não deixei ele chegar no ponto do buraco, mas se você tiver dificuldade em deixar o chantilly bem lisinho, você pode fazer em um ponto mais firme e depois você vir hidratando ele, ok? Que o resultado, no fim das contas, vai ser praticamente a mesma coisa. Aí, gente, agora eu tô com um bico 21 da Wilton e vocês podem reparar que ele é um bico bem pequenininho mesmo, mas fica um trabalho super bonito. E eu só fui fazendo um movimento de conchinhas, que você vai deixar ele de frente pro seu bolo,
você vai apertar e puxar para frente. Faz isso em volta de todo o bolo e é bem fácil de fazer mesmo. Ou se você não consegue, às vezes tem um pouco de dificuldade em fazer esse trabalho, você pode também simplesmente aí só fazer as pitanguinhas, que fica muito bom também. Aí, gente, olhem para vocês verem que a ganache estava aí. Um dos maiores erros meu também, além de a ganache já ter esfriado um pouco, é porque o bolo já estava gelado, então eu sabia que realmente ele ia acabar endurecendo um pouco. Mas o problema meu foi, além de estar frio o dia, o outro problema foi que eu coloquei pouca quantidade. Então, se eu tivesse colocado mais ganache, ele já ia escorrer direto e eu não ia ter esse problema. Porque vocês podem reparar que primeiro eu passei toda na parte de cima e depois eu tentei colocar mais um pouquinho aí de ganache para fazer o escorridinho. Só que realmente não ficou legal, porque esse já tinha endurecido. Então, meio que o outro que eu apliquei com o saquinho de confeitar, tentando consertar isso, acabou ficando mais alto que esse aí, não ficou legal. Não sei se na câmera dá pra ver muito bem, mas realmente não ficou muito bonito não. Olhem pra vocês verem. E nisso, como eu falei, já estava mais firme. E por causa do que estava no bolo, ele já está mais firme do que o que estava no saquinho. Vocês podem reparar que ele vai começar meio que cair do bolo, porque ele não tinha tanto contato. Então vocês podem reparar que vai ter várias gotinhas que caiu. E essas gotinhas também não iam ficar bonitas, sabe? Realmente estava um trabalho não tão bonito. Aí o que eu fiz? Eu poderia deixar assim? Poderia deixar assim, só que eu não estava gostando. E o que eu sempre falo para vocês, gente? Quando a gente faz um bolo para um cliente, a gente sempre tem que tentar entregar a melhor experiência possível. E eu gostaria de receber, se fosse eu, Lucas, comprando um bolo bonito. E eu não estava gostando do jeito que esse bolo estava, entendeu? Então o que eu fiz? Eu falei, prefiro retirar e tentar fazer novamente do que ficar aí e deixar desse jeito mesmo e não ter perigo de perder o cliente, entendeu? Então agora vocês podem reparar que eu vou retirando o excesso dessa ganache. Aí já que essa ganache acabou que meio que misturando com o chantilly, eu não consegui usar ela. E vocês podem utilizar ela para depois misturar e fazer como cobertura de bolo mesmo. O que vocês acharem melhor. Só não dava, por exemplo, para esquentar novamente essa ganache e tentar aplicar no bolo, porque ela já estava misturada com o chantilly, ok? Aí olhem para vocês verem, eu realmente retirei o excesso e agora só vou retirando aí, tentando consertar esse bolo. Uma dica muito legal para vocês também, enquanto vocês forem fazer alguma coisa assim, se deu errado, você tenta consertar, você vai com bastante calma e não fica desesperado, porque quando eu comecei, às vezes dava errado, aí eu desesperava aí que dava problema. Então o que vocês têm que fazer? Tenta ficar calmo e tenta achar alguma decoração que dê para contornar esse problema, entendeu? Então já que eu sabia que o chantilly já estava meio que sujo de ganache, vamos dizer assim, na parte de cima, eu sabia que eu ia ter que fazer algum trabalho em cima, ou tampar com bico, ou vir com uma outra ganache tentando consertar. Então a gente sempre tem que achar uma decoração que se adapte a esse problema, entendeu? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Aí, gente, enquanto eu vou arrumando aí, já vou pedindo também, se você não é inscrito, por favor, se inscreve, é 100% gratuito e ajuda bastante o canal. Se você já é inscrito, já deixa o like, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários que eu vou responder. Deixe de qual cidade que você é, que eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. E agora, vou passar uma dica aí pra vocês, ok? Esse bolo, eu queria que fizesse o escorridinho novamente. Eu ia fazer o escorridinho. Então, o que eu fiz? Já que eu sabia que provavelmente podia acontecer a mesma coisa novamente, então eu quis deixar ele levemente arredondado, sem ser tão quinadinho, porque normalmente quando você faz assim é mais fácil da ganache escorrer, fica um trabalho mais uniforme. Então vai uma dica aí para vocês também que querem fazer esse tipo de bolo. Vocês pegam um pedacinho de acetato, esses acetatos que a gente compra em loja de confeitaria mesmo, corta um quadradinho aí, um pedacinho, e reparem que eu vou girando a bailarina com ele levemente curvadinho. Então, quando a gente faz isso, a gente deixa a parte de cima dele levemente arredondada. E dessa forma vai ficar bem mais fácil para vocês trabalharem, ok? Aí a gente vai consertando.
E agora eu vou falar a respeito do valor que eu não falei para vocês. Esse bolo está sendo feito na forma de 20 por 10 de altura, né? E eu não vendo por quilo. O pessoal me pergunta às vezes se eu vendo por quilo e não. Eu acabo vendendo por forma porque aqui na minha região acaba sendo assim. Mas por quilo é muito importante você calcular o quanto que você gasta para saber o quanto deve cobrar. E por forma é a mesma coisa. Então eu não posso falar, por exemplo, você venda esse bolo a R$100 porque está errado. Porque para você pode sair mais caro. Então, por exemplo, você vai ter que cobrar 150. Ou como, por exemplo, você pode gastar um pouco menos que eu gasto e vender, por exemplo, ele a R$80. Então isso acaba tornando algo muito relativo, ok? Então é isso que eu vim falar para vocês a respeito do valor. Mas esse bolo na minha cidade, no valor que eu estou pagando nos ingredientes, eu vendi ele a R$100, ok? Aí, agora eu vou limpando, né, que eu já dei uma leve organizadinha nele, já estava mais ou menos do jeito que eu queria. Então já dava pra gente continuar aí o nosso trabalho. E aí, gente, agora eu vim aplicando a ganache. E como vocês podem reparar, agora ela está bem mais fluida, ela está mais fininha. E realmente era isso que a gente precisava que tivesse acontecido na primeira vez. E lembra que eu falei para vocês de deixar ele arredondado? Olhem para vocês verem como que ele escorre melhor, que tem uma facilidade maior. Então, se você tem dificuldade em fazer esses escorridinhos, faz desse jeito que eu ensinei também, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante, ok? Aí o que a gente vai fazer? Agora já está certinho, o escorridinho agora ficou do jeito que eu queria, eu já estava contente com isso. Eu vou fazer uma espécie de espiral aí no meio, né, do bolo. E a espiral, a gente literalmente só vai chegando a mão do canto do bolo para o centro do bolo, ok? E é simplesmente isso. Aí agora a gente vai vir com um trabalho de bico. O bico que eu estou utilizando, gente, é o mesmo que eu estava utilizando antes, que é o 21. E eu vou fazer aquele mesmo movimento, que é o movimento aí das conchinhas, que você pressiona e puxa para frente. E é até bom que eu tive que repetir esse bolo novamente, que aí dá para vocês terem uma ideia de como que realmente a gente faz. E outra coisa muito importante também é a gente sempre vir limpando aí o pratinho bem corretamente, deixar o mais limpinho possível para ficar uma apresentação bonita. Principalmente quando a gente trabalha com chantilly, o chantilly ele é feito à base de gordura, né, gente? E como é gordura, conforme a gente vai passando, acaba ficando o pratinho fosco às vezes, por causa dessa gordura. Então você vem com um paninho molhado, coloca às vezes, se tiver como, você coloca numa água morninha, que fica melhor ainda para limpar, ok? Então agora a gente vem fazendo esse movimento que vocês estão reparando, olhem para vocês aí. A gente aperta e vai puxando para frente, é só isso, e já vai estar praticamente finalizado o nosso bolo. Aí eu fiz isso na parte de baixo e eu vou vir com um trabalho de bico agora na parte de cima. O bico que eu vou estar utilizando aí em cima é um bico maior, é o bico 1M da Wilton, que é o mesmo bico que faz a roseta. Porém, o movimento que a gente vai fazer é um pouquinho diferente. Reparem que o movimento eu faço como se fosse uma roseta e termino com uma pitanguinha em cima. Então é bem simples de fazer e você faz isso em volta de todo o bolo, ok? Vocês podem reparar que eu fiz com os espaçamentos. Se você não quiser fazer espaçado, você pode fazer uma grudadinha do lado da outra. Vai do jeito que vocês acharem melhor, ok? Aí já poderia entregar assim, já estava bonito, bem legal, bem certinho, né? Porém, eu, Lucas, acabei optando em fazer mais uma aí no meio e colocando um sonho de valsa só para decorar mesmo. Mesmo que o bolo não fosse de sonho de valsa, eu só queria que realmente fosse como decoração. Então, gente, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Bora compartilhar o vídeo. Até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau!